E aí, pessoal, será que você trabalha com projetos ou será que você usa aprendizagem baseada em projeto? Tem diferença? Qual que é melhor? O que funciona? É isso que a gente vai discutir hoje nesse episódio do podcast Fator Coruja, comigo, André Redlund. E hoje tem um convidado super especial, gente. Estou emocionado. O meu querido amigo, posso mostrar para vocês? Quem estiver assistindo vai ver. Quem não estiver assistindo, quem estiver ouvindo numa plataforma aí de podcasts, vai ficar querendo ver. Mas eu vou dar uma dica para vocês, vocês vão conseguir encontrar esse meu super amigo, convidado, aventureiro. Sim, um cara que já passou por muita coisa, gente. Sobreviveu. O nome dele é Mr. Trunk. Tá aqui na minha mão. Grande Mr. Trunk. Vocês já conhecem ele, né, gente? Tô fazendo um suspense aqui. Já conhecem o Mr. Trunk. O Mr. Trunk é um ícone agora, assim. Pelo menos, né, do meu ponto de vista. O Mr. Trunk virou um ícone de aprendizagem baseada em projetos. Ou de projetos somente. Porque tem diferença, sim. E a gente vai falar sobre isso. No episódio anterior eu falei sobre metodologias ativas. Então hoje a gente vai focar em PBL, Project Based Learning. Vamos lá! Pois bem, meu povo brasileiro, sei lá se tem gente me ouvindo em outros países, né? Tem que entender português para conseguir. Ou, não, na verdade hoje até com a inteligência artificial e outras ferramentas digitais dá para colocar legenda, né? Mas enfim. Então vamos falar para vocês, povo brasileiro. Tô aqui no México ainda. Eu estou gravando de um hotel, como sempre. E eu gostaria muito de ajudar quem está perdido e gostaria de começar a usar projetos na sala de aula. E aí tem duas possibilidades. É claro que dentro dessas possibilidades eu penso como... Elas são quase como um espectro. Não seriam nem um extremo... cada uma delas do espectro, mas elas estão dentro de um espectro que vai de uma aula muito centrada nos professores até uma aula que é muito centrada nos alunos. E eu acho que nenhum desses extremos funciona bem, sempre. Às vezes tem que ter um pouco, sim, mas não funciona bem. Então a gente está mais ou menos no meio desse espectro aí, um pouquinho mais para a esquerda ou um pouquinho mais para a direita, dependendo de como você vai usar os projetos. E o que o Mr. Trunk tem a ver com isso? Vou contar um pouquinho da história dele. Gente, o Mr. Trunk surgiu lá em 2016, quando eu estava dando aula de inglês no Centro Binacional de Goiânia, no CCBU, para quem conhece, né? Então, eu tinha uma turma que era complicada, vamos dizer assim. Então... a gente tinha alguns probleminhas aí de comportamento, né, com o pessoal, mas uma turma já de adolescentes aí de 15 anos. E eu me lembro de ter saído de uma aula pensando, como é que eu vou fazer? O que eu posso usar para ensinar essa garotada? Porque eu acho que o que eu estou fazendo não está funcionando muito bem. E ao mesmo tempo ensinar um pouquinho de responsabilidade. E aí, no outro dia, na outra aula, eu decidi dar uma passada num shopping de Goiânia e eu entrei numa loja e eu tava com isso na cabeça, como ensinar responsabilidade, como trabalhar com alguma coisa diferente, né? E aí eu comecei a pensar nessa ideia de projetos. Tava pensando, projeto. Essa era a palavra da minha cabeça. Eu, passando pela loja, gente, vi... assim, tipo um cesto gigante com um monte de bichinho de pelúcia. E eu pensei, olha só, quando os pais, né, as famílias querem ensinar a criançada a ter responsabilidade, muitas vezes, e eu não estou dizendo que isso é necessariamente positivo, né, eles compram e dão de presente um cachorro, um gato, né? Aliás, gente, já vou falar aqui, adotem, é sempre melhor adotar, tá bom? E não vejam, não olhem assim para um animalzinho, um pet, como um objeto que se dá de presente, né? Por isso que eu acho que essa comparação faz sentido. Vai muito além de um objeto que, se eu não quiser, eu posso devolver. Não, você tem que ter responsabilidade, tem que cuidar, senão, o que vai acontecer?
E aí, com essa ideia de pet, de responsabilidade, eu passando, olhei para esse cesto gigante com um monte de bichinho de pelúcia. Adivinhe só quem estava no topo com a sua tromba apontando para cima, o Mr. Trunk, né? Que maravilha. É verdade, gente. Tô contando aqui uma história verídica para vocês, tá? E aí ele me chamou a atenção. Eu pensei, olha só, poderia ser. Eu não posso dar um animal de verdade para os meus alunos, né? E que tal um bicho de pelúcia, né? Que viaje com eles. Que, aliás, né, nessa primeira vez ali que eu achei o Mr. Trunk, eu nem pensava em viagens ainda. Eu pensava que vá até a casa dos meus alunos e que interaja com a família deles. Essa era a ideia. E aí tem outras coisas engraçadas, eu vou contar rapidinho. Então, quando eu comprei o Mr. Trunk, acho que eu paguei menos de R$ 20 no Mr. Trunk, gente, em 2016. Não lembro exatamente. Mas ele, olha, se tornou extremamente valioso, muito mais do que isso. Entrei na sala de aula com o Mr. Trunk, falei, tem um amigo para apresentar para vocês. Tirei ele da minha mochila e falei, vocês vão ter que cuidar muito bem do Mr. Trunk, porque a gente vai começar um projeto. A gente não tinha um nome ainda, né? Essa aula serviu pra gente dar um nome pro Mr. Trunk. E aí, gente, olha, eu vou dar uma olhada aqui no Google, só pra não falar besteira. 2016, né? Deixa eu ver. Sim, tá certo. Então, por que eu só queria confirmar. 2016, se vocês se lembram, era a corrida presidencial americana, né? E um dos candidatos era o Trump. E aí, alguns dos meus alunos, achando que tromba de elefante se dizia Trump em inglês, decidiram dar o nome dele de Mr. Trump. E, né, eu falei, eu não posso... Todo mundo gostou do nome, apesar de eu não ter gostado. Eles acharam engraçado. Mas eu falei, gente, Trump não é tromba, tromba é trunk. Mas enfim, ficou Trump por alguns meses, até que eu viajei para os Estados Unidos. Nesse mesmo ano, no meio do ano, viajei. E assim que eu cheguei, tava lá, indo do Colorado pro Wyoming, de carro, com uma amiga. E na hora que a gente começou a conversar, eu falei dessa ideia, desse projeto maluco, ela falou, é melhor você mudar o nome. Eu falei, eu sabia. E aí, a gente mudou o nome para Mr. Trunk. Só que, olhando um pouquinho para esse início desse projeto, qual que era a ideia? A ideia era muito simples. Eu queria ter contato com a vida dos meus alunos fora de sala de aula. Queria que eles tivessem alguma coisa física que eles pudessem levar para casa e eles tinham que registrar o que acontecia, ou pelo menos contar o que acontecia. Registrar poderia ser escrevendo alguma coisa, mas assim, o mais legal era tirem fotos, façam vídeos. Porque aí vocês vão criar materiais que são autênticos, né? E vocês trazem para mim e a gente vai usar esses materiais para aprender tudo. Então, como eu dava aula de inglês, o Mr. Trunk serviu muito para falar sobre o passado, né? O que vocês fizeram com o Mr. Trunk. Também para falar sobre o futuro. Então, tempos verbais. O que vocês vão fazer com o Mr. Trunk? Eu vou viajar para a fazenda de um tio com o Mr. Trunk, né? E começou assim. Mas, gente, alguns vídeos e fotos eram tão incrivelmente criativas que o negócio, assim, a proporção que tomou foi fora de série, né? E aí, alguns alunos tiravam foto do Mr. Trunk numa moto, andando de skate, tocando piano, comendo coxinha, ouvindo música, saindo para comprar coisas com um monte de Barbie. Assim, foi muito legal, foi incrível. Eu tenho essas fotos em algum lugar. A maioria tá nas redes sociais, principalmente Instagram. É só vocês darem uma olhada na hashtag Mr. Trunk Travel, vocês vão achar várias. Então, quem não pode ver o Mr. Trunk, que não tá me assistindo, coloquem lá hashtag Mr. Trunk Travels, ou seja, MR
TrunkTravels, Mr. Trunk Travel. Vocês vão amar as fotos do Mr. Trunk. Aí eu falei, o negócio saiu assim, tomou uma proporção muito grande, porque uma aluna minha, Ana Paula, me pediu permissão para levar o Mr. Trunk na sua primeira viagem internacional. Então, Ana Paula levou o Mr. Trunk pro Paraguai e pra Argentina. Olha só, lá em 2016. E aí eu fui para os Estados Unidos, né? Mudei o nome, depois eu voltei. E aí, gente, eu tive a oportunidade de vir para o México. Isso mesmo, em 2016 eu vim para o México. Foi naquela época que eu contei para vocês, acho no episódio anterior, que houve uma fusão aí de duas grandes instituições, o Partners of the Americas e o iEarn. E o iEarn trabalha com projetos. Então houve essa junção. E o Mr. Trunk estava lá, gente. O Mr. Trunk presenciou essa história, né? E aí a gente percebeu que o Mr. Trunk tinha esse potencial, né? De conectar as pessoas ao redor do mundo. As pessoas que viajavam com ele tinham que tomar conta dele para não perder, né? Tinham que ser responsáveis e tinham que criar materiais para a gente poder usar. Não só para elas como alunos, porque muitas vezes nem eram alunos que viajavam com o Mr. Trunk, mas para todo mundo. Porque a gente começou a usar as redes sociais para postar as fotos dele, para postar os vídeos dele. Então, em qualquer aula eu consigo pegar alguma foto específica do Mr. Trunk, de qualquer canto do mundo, e usar para ensinar alguma coisa, gente. Porque o portfólio dele cresceu e muito. Vocês sabem quantas vezes o Mr. Trunk viajou para fora do país, gente? Querem pensar um pouquinho? Vocês vão... Não sei se é sensacional assim, mas eu acho que é. Acho que é uma façanha aí do nosso querido guerreiro, aventureiro Mr. Trunk. Olha, pelas minhas contas, e eu posso estar errado, acho que ele já viajou pelo menos 25 vezes para fora do país, né? Então ele foi para 25 países. E assim, países tipo Eslováquia, Hungria, Montenegro, Romênia, País de Gales. Ele já foi até para os Emirados Árabes Unidos, gente. Foi para Dubai, né? Eu tenho algumas fotos só porque o meu colega querido que levou, eu não sei o que aconteceu com as fotos, então elas estão aí em algum lugar. Então eu não tenho tantas fotos, mas ele esteve lá. Ele já foi para Argentina, enfim, ele já foi para vários lugares, né? É incrível. Ele já foi até para Islândia com uma foi para Islândia com uma aluna minha que levou ele para Escandinávia. Olha que maravilha. Enfim, dei uma olhada nas fotos. Tem muita foto do Mr. Trunk na Itália, né? Porque acho que é o país favorito dele. Mas tem muita foto legal também em países completamente inusitados, né? Que a gente, assim, foi um privilégio, uma sorte eu conhecer pessoas que conheciam pessoas que iam levar o Mr. Trunk para esses países. E por que o Mr. Trunk tem a ver com projeto e aprendizagem baseada em projeto? Primeiro, começou como um projeto assim, que ele estava atrelado ao currículo, estava atrelado ao livro, mas também não tinha muita relação. Pode parecer um paradoxo, mas não é. Então o livro didático que a gente usava nos dava a sequência didático-pedagógica que a gente ia trabalhar, né, o vocabulário, as estruturas, né, a gramática, as habilidades que a gente ia trabalhar, e daquilo a gente pegava o Mr. Trunk e adaptava, né? Então se a gente estivesse aprendendo, sei lá, vocabulário sobre comida, a ideia era que os meus alunos levassem o Mr. Trunk para jantar, almoçar ou cozinhar, alguma coisa assim para trabalhar com essa ideia. Eu tive algumas interações internacionais que o Mr. Trunk estava presente, do tipo ligar para alguém de outro país para que essa pessoa abrisse a geladeira e mostrasse os conteúdos da geladeira enquanto os meus alunos estavam perguntando as coisas. E aí depois levar o Mr. Trunk, cada aluno levava o Mr. Trunk para mostrar a geladeira para ele, coisas assim, né? Então, coisas malucas que funcionavam muito bem. Eu recomendo, gente.
Mas aí a gente está falando de projetos mais ou menos independentes, que não têm relação entre si e que não são longevos. Então, agora eu vou entrar na ideia de PBL, Project Based Learning. A grande diferença entre trabalhar com projetos e trabalhar com aprendizagem baseada em projetos é que a aprendizagem baseada em projetos ela é mais complexa, eu diria, porque ela envolve todo o currículo e eu diria que por um tempo maior. Então tá tudo conectado. Tudo brota do projeto, vamos dizer assim, né? Então, o projeto normalmente é interdisciplinar, então ele envolve outras matérias, e o projeto é que dá as cartas, vamos dizer assim, para os alunos. Eles precisam correr atrás de algumas coisas, porque existe uma pergunta, né, provocadora ou motivadora, que vai levar os alunos a uma busca por evidências, por ideias, por, enfim, justificativas da solução que eles vão propor. A pergunta motivadora, ela surge dentro de um problema, né? Tem um problema que a gente precisa resolver. Qual é a pergunta grande? Vamos pensar assim, olha, a gente tem um problema no Brasil que é lixo. Temos um problema que é lixo. Vocês lembram da Débora Garofalo? Como é que a gente vai resolver esse problema e aprender com isso e, ao mesmo tempo, criar uma solução que funciona, uma solução efetiva? A gente vai coletar o lixo e usar esse lixo para criar robôs, para aprender programação. É um projeto incrível, é um projeto longevo, né? Isso pode envolver professores de todas as matérias, porque você pode pegar professores de português, vão trabalhar com isso, você vai escrever uma dissertação, uma carta para algum representante da comunidade em relação a esse projeto do lixo. Você pode ensinar na matemática quanto lixo que você tem que coletar para conseguir fazer um robô que pesa tantos quilos. Enfim, tem várias coisas que a gente pode colocar nisso e não é pontual, então ele vai acontecendo ao longo do tempo. Tem outras características importantes quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projeto. E uma delas que eu gosto muito é Voice and Choice, que é dar voz e escolha para os alunos. Ou seja, eles, é claro que tem que ter uma estrutura, tem que ter uma direção, mas no fim das contas são eles que vão escolher o rumo a seguir. Eles que vão determinar como chegar nesse resultado, nessa solução. Porque existe um problema, mas a solução quem dá é eles. A gente não impõe a solução, eles vão pesquisar, vão usar as ferramentas e vão chegar nessa solução e vão explicar por que essa solução é efetiva ou não. Outra característica muito importante do PBL, né? Então, se vocês derem uma pesquisada no pbl.org, ou seja, pbl.org, né? Aliás, se eu não me engano, é pblworks, pblworks.org, isso. Que é um dos sites que é referência sobre aprendizagem baseada em projetos. E também tem vários livros, né? Vocês lembram daquele livro que eu citei de metodologias ativas? Vocês vão encontrar uma seção sobre projetos. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que tem um gold standard, vamos dizer assim, um padrão de ouro que mostra mais ou menos uma roda com alguns elementos que são necessários ou desejáveis quando a gente tem o PBL. Já falei alguns aqui. Tem que ter um problema, tem que ter uma pergunta provocadora, tem que ter ferramentas para que os alunos possam fazer uma investigação, então é baseado em investigação. Tem que ter uma solução plausível, né? Enfim, gente, tem que ter vários elementos aqui, né? Posso dizer ainda que deveria ter um produto que vai ser exibido, né? Então, acho que é a concretização da solução, ela vai se dar em forma de produto ou serviço que no final das contas vai ser mostrado para alguém. Isso é muito legal porque é aquela sensação, o senso de realização que a gente tem quando eu criei algo, eu estou expondo isso, as pessoas estão vendo, estão aprendendo com isso, é muito legal. Eu me lembro de um projeto que eu participei
de ciências que a gente teve que montar uma usina hidrelétrica. E a gente teve que expor e assim, todo o processo com os meus amigos foi muito legal, né? E a gente teve que expor isso numa sala. Então a gente fez uma maquete de uma usina hidrelétrica. Aí eu tinha que explicar, porque era para física, então não era assim muito interdisciplinar, era mais física. A gente tinha que explicar energia potencial, hidráulica, coisas do tipo, né? Então, assim, eu ainda lembro muito disso porque o projeto realmente é memorável, né? Voltando então para o Mr. Trunk e para o México. E aí? Olha só, gente. Existem níveis diferentes para trabalhar com projetos, né? Então, eu não estou dizendo aqui para vocês que trabalhar com projetos faz mal. Aliás, faz mal não, mas não funciona, é péssimo. Tem que ser aprendizagem baseada em projetos que é maior, envolve mais coisas. Não. Faça como dá, né? Faça como a sua realidade permite. Muitas vezes a única coisa que eu posso fazer é trabalhar com projetos mais isolados da minha disciplina e eles podem ser mais pontuais, pode ser um projeto diferente a cada mês, a cada final de unidade, pode ser assim. Mas o PBL raiz, vamos dizer assim, é aquele que envolve um período maior e outros atores e outras pessoas. Então, o México tem muito isso, porque eu realizei um dos projetos mais legais que eu pude participar, né, como criador, como assim, uma pessoa que organizou isso com o meu time querido, né, do College Prep, quando eu trabalhava no Edify. Então, muitas pessoas foram importantíssimas para a gente realizar esse projeto. A gente pegou, olha que legal, né, a gente conectou uma turma de uma escola brasileira com uma turma de uma escola aqui do México, em Guadalajara. Foi muito legal. Sim, teve muitos desafios, alguns alunos não se engajaram tanto quanto a gente imaginava, mas o legal do projeto é que, mesmo assim, a gente aprende, né? Os alunos aprendem. Porque eles têm que resolver problema, eles têm que dar um jeito de se comunicar, eles têm que, né, tem que correr atrás. E eles trabalharam com ONGs. Então, olha, a gente elencou alguns temas, áreas temáticas que eles tinham que pesquisar, e aí eles trabalharam com ONGs que tinham escritório tanto no Brasil quanto no México, e também em outras partes do mundo, tipo a Anistia Internacional, a Cruz Vermelha, o Greenpeace, né, enfim. E aí eles tinham que montar um calendário aí para usar uma unidade da apostila que eles tinham, né? E a base era esse projeto. E aí eles tinham que criar um storyboard, eles tinham que criar um vídeo, né, contando a experiência. Gente, foi muito legal, né? Apesar dos percalços que eu disse aqui, foi muito legal o final, né? Ver os vídeos, as reflexões dos alunos, assim, principalmente mexicanos, né? Porque pra gente que estava no Brasil, falando, né, como foi interessante, ou eles teve um aluno que eu lembro especificamente que ele fez uma encenação lá tentando ligar para o brasileiro, e o brasileiro não atende, porque, né, demonstrando esses problemas de comunicação. Foi muito bom. E por que isso é mais PBL? Porque aconteceu ao longo de alguns meses, né? E teve um produto que foi exposto, que era o vídeo, com as reflexões, e envolveu, assim, principalmente uma apostila, né? Então, assim, uma disciplina. Então, nesse caso não foi interdisciplinar, mas mesmo assim as outras características aí, check, a gente consegue dizer que é aprendizagem baseada em projetos. É isso, pessoal. Eu não quero falar demais aqui, né? Eu só quero dar esse recado para vocês. Comecem com projetos, né? Com projetos assim isolados, do jeito que dá para fazer. Eu vou gravar uma outra a reflexão aqui, outro episódio do Fator Coruja, tá? Falando sobre níveis que podem ajudar vocês, né? Então eu tenho um curso sobre isso. Vocês já fizeram a inscrição
No Fator Coruja, gente, vai lá, eu tenho um curso inteiro. Aliás, esse curso de PBL, para quem é da área de inglês, eu tenho ele completo do outro grupo aí, no outro clube de assinaturas que é em inglês, que é o Learning Cosmos, Your Learning Hub. Então, vou deixar tudo que vocês precisam saber aqui na descrição. Se vocês quiserem, façam, assinem, que vocês vão ter acesso a essas histórias aqui que eu tô contando e mais detalhes para vocês conseguirem colocar tudo em prática. Que maravilha! Mas assim, comecem com projetos pequenos. Comecem com projetos que envolvam outras pessoas. Eu comecei com um projeto que envolveu um bichinho de pelúcia, um elefante de pelúcia, que é o Mr. Trunk. E aí, esse projeto me levou a conectar pessoas com a minha turma, porque de repente eu estava ligando para professores de outros países para que os meus alunos entrevistassem ou aprendessem alguma coisa com eles e replicassem isso de alguma maneira usando o Mr. Trunk. Então eu saí de um bichinho de pelúcia para pessoas reais. E depois, né, eu cheguei num nível mais institucional. Escola com escola. Escola no Brasil, escola no México. E antes disso, eu conectei vários alunos ao iEarn, porque o iEarn já tem toda a estruturação, já tem todos os projetos que estão acontecendo. Então é mais fácil fazer assim, só que você tem que pagar uma anuidade que, assim, vale muito a pena, gente. Não sei quanto tá agora, mas vale muito a pena porque você conecta alunos com alunos do mundo inteiro. Então no próximo episódio eu conto mais sobre isso, conto mais sobre esses níveis, né, que eu não vi em nenhum lugar da literatura esses níveis, então é criação aqui do André, vou publicar inclusive, espero, e eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eu acho que isso vai dar um norte, por que a gente fala isso, né, vai dar um norte, vai dar um sul, por que não um sul, né, a gente tá no sul, o sul global, mas enfim, vamos pensar nisso num outro episódio. Então, gente, eu deixo aqui para vocês o recado. Trabalhem com projetos. Pode ser que não seja um PBL raiz, mas mesmo assim vai ser muito legal. Eu acho que se vocês estruturarem bem e se vocês ouvirem o que seus alunos querem trabalhar, porque voice and choice, né? Acho que vocês conseguem fazer algo que vai ter um diferencial na aprendizagem deles. Lembrando que não dá só para fazer isso. Se virem, tomem aí o projeto, descubram. Não, tem que ser guiado, tem que ser estruturado e, além disso, tem que ter instrução direta e explícita. Tem que ter momentos centrados em você, professor, professora, para construir a base do conhecimento, né? Mas é legal trabalhar com projetos que essa base já foi construída, já tem conhecimentos para poder fazer isso, e eles vão usar esses conhecimentos para aplicar. Então, pense na aplicação ou aplicabilidade. Vou usar aquele conhecimento que eu consegui, que eu peguei em matemática, em história, em geografia, em inglês e vou montar um projeto. Estou usando esse meu conhecimento prévio, porque vai ser muito legal, muito relevante para os alunos. Eles normalmente gostam bastante e isso faz uma diferença. E no fim das contas, acho que o Mr. Trunk foi o grande pioneiro, né? Foi o parceiro que me ajudou a montar toda essa estratégia aí. E hoje ele já está aqui como um veterano de metodologias ativas e de aprendizagem baseada em projetos e simplesmente de trabalhar com projetos isolados, tá bom, gente? Beijos, abraços para todo mundo, meus e do Mr. Trunk. Não se esqueçam, livro O Fator Coruja, não se esqueçam, eu conto essa história no livro, não se esqueçam, clube de assinaturas da Hotmart, Fator Coruja, e eu espero que vocês estejam comigo no próximo episódio do podcast também Fator Coruja. Tchau, gente. Aliás, vou mostrar para vocês quem está começando a viajar agora, porque o Mr. Trunk já está veterano, ele precisava de uma parceira, é a Atena, gente. A Atena, corujinha do Fator Coruja. Espero que vocês gostem. Quem sabe um dia ela aparece aí para vocês. Assistir uma selfie com ela e com o Mr. Trunk. Os dois aqui, olha. Para vocês tirarem uma selfie. Mr. Trunk e a Atena e o André. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.